Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos conversar agora sobre fontes do direito penal, beleza? Vamos falar sobre as fontes materiais e sobre as fontes formais do direito penal. Quanto às fontes materiais, elas são também conhecidas como fontes de produção, também chamadas de fontes substanciais. Por quê? Porque elas se referem à gênese, à elaboração, à criação do direito penal. Então, é como o direito penal é criado. Ele é criado através das chamadas fontes materiais. E a única fonte material do direito penal é o Estado. O Estado, ele é a única fonte material do direito penal porque ele é o órgão responsável pela criação do direito penal. E como é que o Estado cria o direito penal? Ele cria o direito penal através da competência legislativa que ele tem, que é exclusiva dele, exclusiva da União, por meio do artigo 22 da Constituição Federal, está lá no inciso 1, a competência exclusiva da União legislar sobre direito penal. E a União, ela legisla sobre direito penal através de qual instrumento normativo? Somente por meio da lei ordinária, lei em sentido estrito, como vocês aprendem em constitucional. Somente a lei ordinária, a lei em sentido estrito, ela pode criar os tipos penais. Portanto, é vedada a utilização de medida provisória para criar direito penal. Medida provisória não pode trazer normas penais, ela não pode tratar de matéria penal, certo? Por quê? Porque o artigo 62 da Constituição, que eu coloquei aí para vocês, veda que a medida provisória trate sobre matéria penal, ok? Então, a única fonte material que nós temos no direito penal é o Estado, tá? Que ele exerce esse poder, digamos assim, de criar o direito penal através da sua competência legislativa, que é atribuída à União exclusivamente, e a União faz isso somente por meio de lei ordinária, tá? É vedada a edição de medida provisória sobre matéria penal. E aí você pode se perguntar, professora, pode algum outro ente federativo legislar sobre direito penal? Os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, eles podem legislar sobre direito penal? E aí, eu coloquei para vocês que, excepcionalmente, preciso que prestem atenção nisso, excepcionalmente, de acordo com o parágrafo único da Constituição Federal, lá no artigo 22 dela, ela permite que lei complementar autorize os Estados membros, né, a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo, o que inclui o direito penal. Em outras palavras, o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, ele autoriza que uma lei complementar, né, ele coloca que a lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de direito penal. Então, por exemplo, pode um estado legislar sobre determinada norma penal referente a trânsito daquele estado em específico, a questões ambientais, algum crime ambiental daquele estado em específico, certo? Então, vai por causa das características, essa permissão vem por causa das características específicas, né? Nós estamos num país de grandes dimensões, de dimensões continentais, digamos assim, um território muito amplo, vegetação ampla, culturas amplas, né, costumes bem amplos. Então, excepcionalmente, os estados, através da autorização dada por uma lei complementar, eles podem legislar sobre questões específicas sobre direito penal. Então, eles não podem tratar sobre questões gerais da matéria penal, por exemplo, sobre extinção de punibilidade, sobre os princípios penais, entenderam?
Eles não podem trazer questões, tratar das questões chamadas questões fundamentais do direito penal, certo? Bom, quanto às fontes formais, essas fontes formais são também conhecidas como fontes de conhecimento, ou também chamadas de fontes de cognição. Por quê? Porque elas dizem respeito à exteriorização, à forma pela qual o direito penal se faz conhecido. Então, é a forma com que o direito penal se apresenta para nós. E essas fontes formais, elas podem ser mediatas ou podem ser imediatas, certo? Então, mais uma vez, as fontes formais, elas referem-se à exteriorização do direito. É como o direito ele vai se apresentar para nós. Cuidado, né? A fonte formal imediata que nós temos é a lei penal, o entendimento majoritário é nesse sentido. A única fonte formal que nós temos em direito penal é a lei penal. Cuidado para, nesse sentido aqui, que nós estamos estudando, não confundir norma penal com lei penal, tá? Apesar da doutrina empregar muitas vezes como sinônimo, nesse ponto específico, quando a gente fala sobre fonte formal imediata, tem que ter cuidado que a fonte formal imediata não é a norma penal, é a lei penal, tá? Então, existe essa diferença. Norma penal, ela vai nos dizer um comportamento que é aceito socialmente, retirado do senso comum da coletividade e da noção de justiça aceita por todos nós. Não é uma regra escrita, é uma regra social proibitiva que é tida como uma norma, certo? Por exemplo, a sociedade geralmente não aceita e proíbe atos de matar, estuprar, furtar, certo? Então, nesse sentido de fonte, norma penal não entra aqui. Nesse sentido de norma penal que eu expliquei para vocês, ela não entra como fonte formal e imediata. Quem entra é a lei penal. E o que é a lei penal? Ela é a materialização da norma feita por obra do legislativo. Ela é originada do grupo social que deve, em tese, né, traduzir o nosso senso comum de justiça nas leis. A lei penal ela é elaborada para coibir a prática de ações socialmente reprováveis. Ela é escrita, ela é formalizada, ela passa pelo processo legislativo, ok? E aí, eu trouxe para vocês as espécies básicas de lei penal. Temos a lei penal incriminadora, ou lei penal em sentido estrito, que ela descreve a infração penal e estabelece uma sanção, certo? É a lei penal em sentido estrito, ela vai descrever uma infração penal e vai trazer a sanção, a pena para a prática daquela infração penal, que pode ser um crime, pode ser uma contravenção penal. A lei penal não incriminadora, ou também chamada de lei penal em sentido lato, ela não descreve infrações penais e também não estabelece sanções. Ela vai ser uma lei permissiva ou uma lei meramente explicativa. E o que é a lei penal não incriminadora permissiva? Ela vai considerar lícitas determinadas condutas ou vai isentar o agente de pena. E eu coloquei para vocês como exemplo de uma lei penal não incriminadora ou lei penal em sentido lato, o artigo 23 do Código Penal. Ele diz que não há crime quando o agente pratica o ato em estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Institutos que nós ainda iremos estudar. Mas eu trouxe aqui porque eu acredito que vocês possam ter a compreensão da leitura do caput desse artigo 23, que ele está dizendo algo que é permitido, ou seja, uma norma penal que não traz um tipo penal, né, não traz uma infração penal, não descreve uma infração penal e não traz uma sanção, pelo contrário, ele traz determinadas condutas
que são consideradas lícitas, né, em determinadas situações. Quando o agente pratica o fato nessas circunstâncias, não há crime. Então, é um exemplo de lei penal não incriminadora permissiva. E coloquei aí para vocês outros exemplos. Quanto à lei penal explicativa, que ela também é chamada de lei complementar ou final, é um tipo de norma penal não incriminadora que vem apenas, como o próprio nome diz, para explicar algo. Ela complementa ou esclarece o conteúdo de outras normas. Por exemplo, uma norma explicativa é o artigo 63 do Código Penal. Ele explica para nós o que é reincidência e diz que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, nós temos aí uma norma que está apenas nos explicando o que é reincidência. Mais uma vez, ela não é uma norma penal incriminadora porque ela não está descrevendo infração e nem está estabelecendo uma sanção. Ela está se limitando a nos explicar. Outro exemplo está aí para vocês, é o artigo 59 do Código Penal, certo? Que mais, pessoal? Nós temos as espécies básicas de lei penal, tá? A doutrina, né, quanto a essas espécies básicas que eu acabei de falar, cuidado porque a doutrina, ela tem utilizado, é muito comum, né, utilizarmos os termos lei penal e norma penal como sinônimos, certo? Então, é possível que nós estejamos estudando, lendo uma doutrina, até mesmo a jurisprudência, enfim, que utilize lei e norma como sendo a mesma coisa. Então, lei ou norma incriminadora, quando vocês ouvirem falar em norma incriminadora, significa que está falando de lei penal incriminadora, né, em sentido estrito. Então, essa lei ou norma penal incriminadora, ela pode ser conceituada como um dispositivo que compõe o direito penal por meio de proibições e comandos distribuídos na parte especial do Código e em leis extravagantes. Vocês ainda vão estudar a parte especial do Código Penal, onde estão lá todos os crimes em espécie. Quem quiser já dar uma lida nisso, certo? Pega do 121 para adiante, você vai ter várias normas ou leis penais incriminadoras. Elas vão estar trazendo uma conduta e a descrição dessa conduta e a sanção para quem pratica essa conduta. Via de regra, a lei penal, a norma penal incriminadora, ela é integrada, ou seja, o que é que compõe essa lei ou essa norma penal incriminadora? Ela é composta pelo preceito, e o que é o preceito? Muitos chamam também de preceito normativo ou preceito primário. É o comando de fazer ou não fazer determinada coisa. E também é composta pela sanção. O que é a sanção? É a consequência jurídica coligada ao preceito. É a pena pela prática daquela conduta descrita no preceito. Alguns chamam essa parte dispositiva da norma de preceito primário, é a parte que está descrevendo a conduta, é a parte que traz o comando de fazer ou não fazer determinada coisa, e chamam a parte sancionatória de preceito secundário, ok? Que é a parte que traz a pena. Então, por exemplo, o artigo 155, que traz o crime de furto, o preceito primário é esse do caput, que diz subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, está descrevendo a conduta. Então, esse é o chamado preceito, também chamado de parte dispositiva, também chamada de preceito primário. E onde tem aí pena, reclusão de 1 a 4 anos, é a parte sancionatória, é a sanção, é o preceito secundário, beleza? Que mais? Temos ainda, pessoal, as chamadas normas perfeitas e normas penais em branco, ou também chamadas de normas penais imperfeitas, certo? Quando preceito e sanção fundem-se indissoluvelmente numa unidade lógica, nós temos as normas perfeitas. Um exemplo é o artigo 155 do Código Penal que nós acabamos de ler. Nós temos lá a descrição da sanção no preceito da norma e temos a sanção logo abaixo dela numa unidade lógica, decorre do próprio preceito
primário. Já as normas imperfeitas ou normas penais em branco são aquelas que a sanção é determinada, tem lá a sanção escrita direitinho naquele tipo penal, mas o conteúdo é indeterminado. Então, para ser executada essa norma penal em branco, ela vai depender do complemento de outras normas jurídicas ou da futura expedição de certos atos administrativos, certo? Então, existem dois tipos, duas espécies de norma penal em branco, que aí vocês vão poder compreender melhor diante dos exemplos, certo? A gente tem a chamada norma penal em branco homogênea, ou norma penal em branco em sentido lato, ou norma penal em branco, ou norma incompleta, né? Também é chamada de norma incompleta. São aquelas em que o complemento provém da mesma fonte formal da norma incriminadora, ou seja, o órgão encarregado de formular o complemento é o mesmo órgão elaborador da norma penal em branco. Para facilitar, eu coloquei para vocês, é aquela cujo complemento está em outra lei. Por quê, professora? Qual é o órgão encarregado de formular a norma, a lei penal? Nós já vimos. É o legislativo. Ele faz isso por meio de lei. Então, a fonte é a lei. Beleza. E o complemento, essa norma, ela não traz o conteúdo de forma completa. A gente precisa de complementar esse conteúdo através de uma outra norma. Se essa outra norma, ela adveio de uma outra lei, ou seja, da mesma fonte, nós estaremos diante de uma norma penal em branco homogênea. Exemplo, artigo 237 do Código Penal fala de contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Então, ele traz aqui uma infração penal, que é contrair o casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Vejam, o 237 não está nos dizendo o que é impedimento para o casamento. Ele não nos diz o que é que seria um impedimento que causa a nulidade absoluta, percebem? Então, eu vou precisar complementar o entendimento dessa norma através de outra que está presente no Código Civil, que é outra lei. Quem vai nos dizer as causas de impedimento para o casamento é outra lei, é o Código Civil, lá no artigo 1521 dele. Então, por que é uma norma penal em branco homogênea? Por que o 237 é uma norma penal em branco homogênea? Porque eu preciso complementar o conteúdo dela, ela é em branco porque ela não está com conteúdo completo. E por que é que ela é considerada homogênea? Porque esse complemento dela está em outra lei, ou seja, a fonte é a mesma. Já na norma penal em branco heterogênea ou norma penal em branco em sentido estrito, elas são as que o complemento está contido em uma outra regra, outra norma jurídica procedente de outra instância legislativa. As fontes formais, elas são heterogêneas, né? Havendo a diversificação quanto ao órgão de elaboração legislativa. Por exemplo, pode o complemento estar em um ato normativo diverso de lei. Pode o complemento de uma norma estar numa portaria, estar num decreto, numa resolução, e nem portaria, nem decreto, nem resolução são leis em sentido estrito. Então, a fonte é diversa. Vamos dar um exemplo. Artigo 33 da Lei de Drogas. O artigo 33 da Lei de Drogas fala sobre o crime de tráfico de droga. Você portar, droga, e ele não diz o que é droga. Então, é incompleto o artigo 33. O artigo 33 da Lei de Drogas não nos diz o que é droga. Então, é uma norma penal em branco. E quem é que vai nos dizer o que é droga? É uma portaria da Anvisa. Anvisa
poder executivo, é órgão do poder executivo. Então, veja, a lei de drogas, como o próprio nome diz, ela tem a fonte no legislativo, é uma lei. E qual é a fonte da portaria? A fonte da portaria é um órgão do poder executivo, é da Anvisa. Portanto, se trata de uma norma penal em branco heterogênea, porque o complemento não está em outra lei e nem na mesma lei, está em um outro instrumento normativo, ok? Bom, sobre integração da norma penal, tem a questão das lacunas, tá? Da lei penal. Em relação às lacunas da lei penal, são muito discutidas essas questões das lacunas da lei penal entre os juristas, porque diz respeito a processos de preenchimento dessa norma que não podem ser opostas aos ditames contidos lá nos princípios do direito penal, principalmente no princípio da legalidade. Nós já estudamos o princípio da legalidade e vimos que em suma, esse princípio nos diz que não existe crime sem lei, né? Então, para existir crime, precisa que exista uma lei tipificando aquela conduta. Então, se existe uma lacuna na lei penal e essa lei ela precisa ser preenchida, temos que ter muito cuidado com isso, tá? E aí, já adiantando para vocês, as normas penais incriminadoras, em face do princípio da reserva legal, elas não possuem lacunas, porque o conteúdo, a gente não pode estender o conteúdo dessas normas em prejuízo do réu. Então, eu não posso complementar uma norma penal incriminadora com outro dispositivo que não seja lei, em face do princípio da reserva legal. E as normas penais não incriminadoras, a gente não vige, né, o princípio da legalidade ou da reserva legal, quando essas normas penais não incriminadoras, que nós já vimos quais são, as explicativas e as permissivas, quando elas apresentarem falhas ou alguma omissão, elas podem ser integradas pelos recursos fornecidos pela ciência jurídica. Então, a gente pode usar da analogia, dos costumes, dos princípios gerais de direito, ok? E o que é que eu gostaria de propor como pesquisa para vocês? Vocês vão pesquisar e nós vamos debater no fórum e nas nossas aulas no Zoom. O que é que se entende por... Aulas não, nossos encontros via Zoom. O que é que se entende por norma penal incompleta? O que é, né, que se entende por norma penal incompleta? Vocês podem pesquisar amplamente na doutrina. O que é que... outra pergunta, né? Norma penal em branco e norma penal incompleta ou imperfeita são sinônimos? São expressões sinônimas? Por fim, o que se entende por norma penal em branco ao revés ou ao inverso? Ok? Também são essas 3 perguntinhas para vocês pesquisarem nas doutrinas, até mesmo jurisprudência, quem quiser, para nós debatermos no fórum. Quem encontrar as respostas já pode comentar no fórum da nossa matéria, né, lá no Unileão Digital, e pode também colocar para a gente nos nossos encontros no Zoom. O que mais? Agora sobre as fontes formais mediatas. Dessas fontes formais mediatas, nós temos os costumes e os princípios gerais de direito. E os costumes, só lembrando que vocês já estudaram isso em Introdução ao Estudo do Direito, os costumes são conjunto de normas de comportamento a que as pessoas obedecem de maneira uniforme e constante por convicção de sua obrigatoriedade. Então, é o caso das expressões, né, no artigo 140 do Código Penal, das expressões dignidade, decoro. Lá nos crimes contra a honra, o 140, ele fala dignidade ou decoro. O que é dignidade e o que é decoro? Nós vamos encontrar o que é que significa dignidade e decoro lá nos costumes.
Outro exemplo, ato obsceno, que está lá nos crimes contra a dignidade sexual, no 233 do Código Penal. O que é ato obsceno? A doutrina vai nos dizer o que é ato obsceno através da análise dos costumes daquele local, daquelas normas de comportamento, vamos dizer o que é um ato obsceno, certo? E aí, deixei uma pergunta em aberto aqui. Pode o costume criar ou revogar uma lei penal? O costume, ele pode criar ou revogar uma lei penal? Não. Por quê, professora? Porque o princípio da legalidade obriga que a lei, exclusivamente a lei, pode estabelecer o crime e a respectiva pena. Então, o costume não pode criar uma lei penal, certo? Não pode criar nem revogar uma lei penal. O costume, pessoal, ele pode ser utilizado também como forma de interpretação da lei penal, né? Tem nítida influência na elaboração da lei penal. E tá aí o exemplo para vocês. Ele nos ajuda a interpretar o artigo 140, nos ajuda a interpretar o artigo 233, porque é ele que vai nos dizer o que é dignidade, o que é decoro, o que é ato obsceno, certo? Fontes formais mediatas ainda, né? Falando agora sobre os princípios gerais de direito, eu coloquei para vocês uma passagem do Mirabete, que ele diz que o direito penal está sujeito às influências dos princípios estabelecidos com consciência ética do povo em determinada civilização, que podem suprir lacunas e omissões da lei penal. Cita-se como exemplo de aplicação dessa fonte indireta a não punição da mãe que fura as orelhas da filha, que praticaria assim um crime de lesões corporais quando faz para colocar-lhe os brincos. Inclusive, sobre essa possibilidade, esse exemplo, eu conversei com vocês sobre ele no princípio da adequação, lembram? Lá em direito penal. Por quê? Porque adequa-se tanto aos princípios gerais do direito penal quanto aos costumes de uma determinada sociedade, beleza? Então, os princípios, eles também servem, eles inspiram a criação das leis, tá? Eles trazem essas premissas éticas para que o legislador trabalhe essas premissas na construção das nossas leis penais. E aí, eu gostaria de deixar mais uma pesquisa para vocês. Então, um total de 4 perguntinhas, somando aquelas 3 dos slides anteriores. Analogia é fonte do direito penal? Então, vocês podem pesquisar o que é analogia e nós vamos discutir se ela é ou não fonte do direito penal, ok? Então, pesquisem a respeito disso, postem no fórum e vamos discutir sobre isso no nosso encontro no Zoom, certo? Então, obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.